Neste momento, iniciamos os diálogos arquivísticos e práticas profissionais, arquivistas, arquivos públicos e as instituições de ensino superior. Convidamos para integrar este diálogo Alex Pereira de Holanda, secretário executivo do Conselho Nacional de Arquivos e arquivista do Arquivo Nacional. O Alex é graduado em Arquivologia pela Unirio, com especializações em Gestão da Informação e Inteligência Competitiva pela Unesa, Preservação do Patrimônio Cultural pela Fiocruz, mestre em Memória Social pela Unirio e doutorando em Ciência da Informação pela UFF. Pesquisador e líder do grupo de pesquisa do IBICT, tem experiência na área de arquivologia, com ênfase em reformatação, preservação de documentos arquivísticos digitais, RDC-ARC e políticas de preservação. Convidamos para participar desse diálogo também o Gilberto Martins Aires, arquivista da Seção de Gestão da Informação do Arquivo Público do Estado do Paraná. Possui graduação em Arquivologia pela Universidade Estadual de Londrina, atualmente arquivista coordenador do Departamento Estadual do Arquivo Público do Paraná, com experiência na área de Ciência da Informação com ênfase em Arquivologia. E convidamos Kelton Bruno Sabatic, gerente de Acervo e Pesquisa do Departamento de Gestão do Arquivo Público de Curitiba. Bacharel em História, Memória e Imagem pela UFPR, especialista em Patrimônio Histórico e Restauro pela UTF-PR e mestre em História Contemporânea também pela UFPR. É gerente de Acervo e Pesquisa do Departamento de Arquivo Público Municipal de Curitiba e conselheiro do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural aqui de Curitiba. Para a mediação, convidamos a professora doutora Joana Guzmão Lemos, professora do Departamento de Ciência e Gestão da Informação da UFPR e pesquisadora do nosso projeto. A professora Joana é doutora em Ciência da Informação, mestre em Televisão Digital, Informação e Conhecimento, bacharel em Desenho Industrial, Programação Visual, todos pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp. Atualmente é professora adjunta na Universidade Federal do Paraná, no curso de Gestão da Informação do Departamento de Ciência e Gestão da Informação. Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos a essa nossa atividade. Quero agradecer aqui a participação dos convidados, por terem aceito estarem aqui conosco. Acho que teremos trocas bem interessantes. A proposta dessa atividade, ela não se chama mesa redonda, e sim diálogos arquivísticos e práticas profissionais, porque a proposta é que os nossos profissionais aqui, ou os nossos convidados, eles tragam ali relatos, sobre experiências, sobre as práticas, desafios, ou mesmo soluções, dentro ali do dia a dia, das práticas de vocês, as inquietações também, num primeiro momento, e num segundo momento a gente abre, para quem está participando, trazer também ali questões, compartilhar, enfim, dúvidas em relação ao que eles apresentarem aqui, mas também questões do dia a dia, da prática, de vocês. Nesse sentido, então, por isso que a gente optou por esse nome de diálogos arquivísticos e práticas profissionais. Então, dou início aqui à nossa mesa e passo a palavra aqui para os nossos convidados. Alex, pode iniciar? Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer ao convite. Para mim é uma honra estar aqui, podendo falar sobre a minha formação, a minha experiência profissional, a profissão que eu escolhi exercer e que, muito embora não me deixe rico nem famoso, é algo que eu amo de paixão fazer. Eu resolvi fazer uma fala baseado numa efeméride. Esse ano, a gente completa 45 anos da regulamentação da lei que regulamenta a profissão de arquivista, da Lei 6546. Essa lei ela surge do esforço da AB, que foi uma importante associação de arquivistas, num projeto que teve a participação de Marilena Leite Patti, que também foi uma figura bastante importante
bastante emblemática para o desenvolvimento da arquivologia, dos arquivistas e dos arquivos no Brasil. Isso é uma edição da revista Arquivo e Administração, de 78, dedicada só a isso, né? E tem um editorial, escrito pela própria Marilena, e o último artigo dessa revista traz uma espécie de histórico de todo esse processo. E nesse editorial, eu peço a permissão de vocês para uma cola rápida aqui, a Marilena, no último trecho, ela diz o seguinte, que todos nós, arquivistas, porque, muito embora ela fosse formada em biblioteconomia, fosse bibliotecária, ela dedicou uma vida à atividade dos arquivos, e principalmente porque ela não tinha um curso de graduação para fazer, mas ela se auto-intitulava como arquivista. Que todos nós, arquivistas e técnicos de arquivo, mercê dessa conquista, sintamos fortalecidos para continuar o trabalho de elevar cada vez mais o nível de desempenho profissional, pondo fim a uma época de improviso que tantos prejuízos tem trazido ao desenvolvimento e à memória nacional. O projeto de lei, o anteprojeto de lei foi feito pela AB, foi encaminhado ao então ministro de Trabalho, em 1975, e somente em 1978 o processo, após a aprovação da Câmara e do Senado com algumas emendas, foi aprovado. E tem lá as atribuições do arquivista, né? E as 3 palavras que mais aparecem nas atribuições é planejamento, direção e orientação. E organização, que acho que, de certa forma, exprimem um pouco das nossas atividades. Passados 45 anos da regulamentação dessa profissão, que muitos autores, à época, falavam sobre a importância dessa lei para a valorização do profissional, da área, para o desenvolvimento do país. Passado 45 anos, a impressão que eu tenho é que pouco evoluiu, né? Porque, muito embora, acredito que todos aqui saibam a importância que o profissional tem para o país, tanto relacionado a questões de transparência, accountability, controle social do Estado, justiça social, enfim, o papel que esse profissional tem para a promoção da cidadania, ainda assim, como muitas outras profissões, eu não vou ficar aqui com espírito de vira-lata, mas como muitas outras profissões, ela tende a ser escanteada. Muitas teorias podem ser feitas a partir daí, que vão desde de situações como o próprio Jardim fala, questões relacionadas à opacidade, a regimes de informação impostos por um contexto político favorável ou desfavorável, regimes políticos autoritários, enfim, uma miríade de contextos que, de alguma forma, minimizam o nosso papel. Dentre esses contextos, um especial me chama bastante atenção, que é o contexto que eu estudo, que é relacionado a todo o contexto digital e a todo esse processo de transformação digital que vem sendo empreendido no Brasil há cerca de 30 anos, mas mais fortemente a partir dos anos 2000 para cá, com o EGOV e todas as iniciativas de governo que tendem a promover esse processo. E esse processo de transformação digital, ele vem trazendo uma série de outros desafios a nós, profissionais de arquivo. Desafios relacionados a questões mais práticas da tecnologia, reprografia, microfilmagem, digitalização, mais atualmente, computação em nuvem, blockchain, inteligência artificial, enfim, uma sorte de novas técnicas, tecnologias, metodologias que influenciam diretamente a nossa atividade. E que, só esse mês, eu dei 2 palestras, apresentei um trabalho e dei uma palestra falando sobre formação, sobre desenvolvimento de competências para o profissional de arquivo, principalmente em termos de preservação digital. E a impressão que eu tenho, que pode ser só uma impressão, mas é uma impressão que, muito embora ela seja baseada numa dedução observacional, como eu acabo interagindo com muita gente, eu acho que alguma coisa eu posso extrair daí. E a impressão que eu tenho é que nós, profissionais arquivistas, não estamos preparados para isso. A gente tem aí, no exemplo das instituições de ensino superior, as portarias do MEC,
portarias ou resoluções, portarias, que tratam sobre a questão dos repositórios, sobre a questão de CIGADs e tudo mais. Mas a impressão que eu tenho é que a gente não está plenamente preparado para isso. Eu tive uma discussão bastante interessante no último CNA com o Helder, que é um professor do UFMG, que é um grande amigo, e um dos temas de estudo dele é currículo, né? E eu estava na mesa, numa das plenárias, ele estava no público, e a gente teve uma discussão bem interessante que eu disse para ele. Olha só, Helder, as universidades não estão formando o profissional que a sociedade precisa. E por vários problemas, desde questões mais básicas, como, por exemplo, a contratação de um professor 20 horas. Porque o professor 20 horas, geralmente é um profissional que atua no mercado. Ele está mais atualizado e traz do mercado uma visão mais atual, mais dinâmica, mais real, da coisa mais prática. Em contraponto ao professor pesquisador de ofício, que tem o seu lugar importante na academia, mas que necessariamente traz aí esse contraponto que eu acho que é fundamental para a formação dessa mão de obra. Porque esse processo de transformação digital, ele é um processo que traz muitos desafios, mas traz muitas oportunidades. Por quê? Porque questões relativas à computação em nuvem, a tudo isso, nós podemos atuar definindo requisitos, nós podemos atuar fazendo todo um trabalho de conscientização, enfim. Existe, sim, um espaço a ser ocupado que só depende de nós e que nós não ocupamos. E, se nós não ocupamos, alguém vai ocupar. E também não nos cabe, depois, questionar o porquê que esse espaço foi ocupado. Porque, na maioria das vezes, é por inércia nossa. E outras questões também que vieram à mente após as discussões que a gente teve aqui hoje cedo. Infelizmente, não pude assistir à mesa da manhã, porque o meu voo chegou um pouquinho mais tarde, mas todos esses processos referentes à aderência das instituições de ensino superior às normativas do MEC e me gera uma certa inquietação quando eu ouço que mas esse regulamento está defasado, não é possível fazer isso, e eu digo que sim, é possível, tendo os profissionais certos, com as competências certas, seguindo as normas certas, aquisição de sistemas aderentes à família de ISO 30300, ISO 15489, aderência a toda uma questão relacionada à computação em nuvem. Já existe uma ISO que trata sobre a gestão de documentos em ambientes de nuvem, que é pouco discutida pela área. Já existe uma ISO que trata sobre repositórios de terceiros confiáveis, que também está no contexto da computação em nuvem, mas que não é discutida, não é debatida, não é ensinada, não é compreendida. Então, acho que a minha fala é muito nesse sentido. Se passaram 45 anos, alguma coisa evoluiu, a meu ver, não o suficiente, mas por N contextos, e todos esses desafios que aí se apresentam são também oportunidades de nós mostrarmos qual é o nosso papel, qual é a nossa função, que nós, profissionais de arquivo, nós arquivistas, somos muito mais que pessoas que guardam papel, que organizam papéis. Não que isso não seja importante, mas existe toda uma sorte de outras atividades de tamanha, da mesma relevância ou de maior relevância que a gente pode atuar. Então, acho que a minha fala foi, no início, basicamente isso, cutucar mesmo, é dizer, por que a gente não está ocupando esse espaço? Por que esse espaço está sendo ocupado por outros profissionais? O que nos falta para ocupar esse espaço? Enfim. Boa tarde. Boa tarde. Me chamo Gilberto, sou do Arquivo Público do Estado, né? Estamos aí coordenando aí o programa de gestão de documentos, e dentro dessa temática, né, de preservação digital e toda essa questão aí, né, das instituições, com essa grande preocupação aí de estar preservando a sua memória, né, é mais do que evidente a necessidade de profissionais na área, nessa parte arquivística, né.
E o que eu vejo assim nessa trajetória nossa, né? Fizemos arquivologia na UEL, me formei em 2002, em 2013 tive a oportunidade de vir para o Arquivo Público do Estado para coordenar as comissões setoriais de avaliação de documentos. Na época era a legislação vigente, né, era comissões, tinha essa denominação de setorial, né? E aí veio a pandemia e tudo mais, né, essa questão aí. E tivemos a oportunidade de revitalizar a legislação arquivística no Paraná por meio de 2 dispositivos, aí, que é o Decreto 10.763 e a Instrução Normativa, uma instrução normativa que fala sobre o recebimento e o tratamento desses documentos lá no Arquivo Público do Estado, né? Por que eu estou falando desses 2 dispositivos? Porque eles foram atualizados aí em consonância com todas essas atualizações aí que vêm sido feito dentro do Estado, da estrutura administrativa, né? E possibilitou agora dar uma visão e uma ampliação aí da atuação das comissões de uma forma permanente. Então, só de ter esse caráter permanente dentro das instituições, já começa a ter uma visão de pertencimento, que todas as instituições que a gente lida aí no Estado, estamos chegando aí com mais de 100 códigos finalísticos, né, atribuídos pelo DEAP. Todas as instituições, o que eles têm? É essa necessidade de preservação. A gente vê que, assim, meu Deus, o meu arquivo eu não tenho espaço, eu não sei o que eliminar. E daí o que acontece? Elimina-se o que era para guardar e guarda-se aquilo que é elegível para descarte. Então, assim, a gente pode ficar horas aqui falando, dando exemplos, né, dessas situações, mas o que mais impacta hoje, né, é toda essa modernidade que ela é muito mal compreendida, né? Toda essa parte digital, né, assim, existem várias iniciativas, né, mas na hora de se aplicar na prática, né, vamos chamar uma consultoria, vamos terceirizar minha gestão de arquivos. E, na verdade, os princípios arquivísticos, essa ideia de pertencimento, da organicidade, a gente sabe que a questão da idade para trabalhar com arquivos é importante, a pessoa ter essa aderência, esse comprometimento, mas a questão do novo e do velho, né? Esse é um paradigma da arquivística, né, de você conciliar o passado com o futuro, né? E eu vejo assim que todos têm essa necessidade. O que a gente precisa é unir forças, né? Gestão da informação, arquivologia, museologia, ciência da informação. O que acontece é que cada um fica na sua ilha, né? O que a gente precisa é de práticas de aplicação daquelas questões do decreto 10.278, aplicar aquilo que é de fato quando se depara numa massa documental e numa rede lá cheia. Eu contratei uma empresa, me digitalizou tudo, mas não tem vínculo orgânico, não tem tabela de temporalidade, não seguiu nenhum critério. Você simplesmente pega um problema, que é uma massa documental desestruturada, e joga numa nuvem. E depois fica fazendo gestão disso por anos e anos e décadas. Isso não é arquivística. A arquivística ela tem vínculo orgânico com a origem da instituição, da secretaria, do órgão. Aí o que a gente faz? Analisa a estrutura, analisa as funções, as atribuições, e a partir da análise das atribuições, das funções que geram documentos, fazemos a tabela finalística. Criamos a tabela finalística por meio das comissões. Voltando lá ao dispositivo que foi atualizado, o decreto 10.763 a nível estadual. Esse decreto diz que toda pasta do Poder Executivo Estadual tem que designar a sua comissão permanente. Essa comissão permanente ela tem a competência de fazer a gestão arquivística da documentação, desde a sua produção até a destinação final.
encaminhar os pedidos de eliminação ao Arquivo Público do Estado, que é dentro da esfera do Poder Executivo, responsável pela política de arquivos dentro do Estado do Paraná, conforme a Lei 8.159. Então, a partir desse dispositivo revitalizado, encaminhando os pedidos de eliminação para o DEAP e criando as tabelas finalísticas, que agora tem prazo, os órgãos do Poder Executivo têm até abril de 2024 para publicar todas as tabelas, né, finalísticas, das atividades finalísticas, e fazer essa aplicação do Manual Meio que já existe. O Manual Meio é atribuição do DEAP, né? Temos, então, as atividades meio, né? Acessando lá o site do Arquivo Público do Paraná, tem lá a parte de gestão documental, tem a legislação arquivística, tem todas essas condições para que essas comissões, né, encaminhem, né, junto com o DEAP, toda essa tratativa que é dada aos documentos visando a preservação digital, né? Depois de saneado, aplicado a atividade, feito um saneamento, no primeiro momento, né, da atividade meio, as comissões identificam os finalísticos, os documentos finalísticos, né? A partir daí é feito o quê? O que é preservado, o que é necessário preservar, o Poder Executivo já disponibilizou um repositório, e esse repositório tem sido aplicado, tá? Estamos buscando maior aderência aos requisitos, né, do EARC Brasil, isso desde do passado, quando começou a utilizar essa plataforma, né, esse repositório, e ele está já com uma capacidade de atuação via as comissões. Criamos uma pasta, um diretório em comum para todas as comissões, né? Primeiro designam essas comissões, e essas comissões têm uma pasta em comum que recebe orientação técnica do DEAP para essa organização computacional que antecede toda essa gestão digital. Então, isso nos proporciona, né, através do repositório e das comissões, a ter esse trabalho já inicial de preservação digital em todo o Poder Executivo Estadual. Com relação às IEs, dentro do repositório, tem uma questão aí que é toda a parte acadêmica, cada parte específica, né, são de acordo com as suas atividades finalísticas. Mas o repositório, ele além de ser só um preservador digital dos documentos, ele tem que ser capaz de atualizar a tabela, tem que ter cadeia de custódia, tem que ter aqueles requisitos, né? Essa parte prática, né, de aplicação das normativas, dos requisitos e tudo mais, eu até fiz uma cola aqui, por escrito mesmo, diferente né, mas sobre essa aplicabilidade. Isso, na hora que a gente vai enfrentar a massa documental com a comissão, então, assim, a gente já teve um contato preliminar com a comissão, a gente já estruturou um repositório, a gente já fez uma prática, né? E assim, a gente tem as oficinas de práticas, né, com as comissões, junto com a escola de gestão. Depois, se tiver oportunidade, eu posso mostrar ali para vocês como é que tem sido essas dinâmicas, né, com alguns órgãos, né? E tem dado muito resultado, porque ali tem o diário das práticas. Então, assim, as pessoas, os servidores têm as atividades dele, a pessoa está dedicada ao arquivo, ela pode fazer a postagem ali 2, 3 vezes das atividades na semana. Uma outra pessoa que faz parte da comissão, ela está com outras atribuições, ela pode só uma vez por mês, ela também pode participar. Mas, assim, é uma forma da gente reunir as informações, fazer os atendimentos pontuais, né?
e, através daí, aplicar as normativas, aplicar essa organização computacional, em paralelo com a elaboração da tabela, a eliminação. Então, acaba ficando uma coisa concomitante, né? Mas, para que haja um sucesso nisso, a comissão tem que estar muito bem alinhada, e nós temos os cronogramas, né? Tem as planilhas, né? 5W2H, enfim, cada organização, cada instituição, de acordo com a sua comissão, ele vai fazer a sua prática, a sua vivência, né? Se tiver oportunidade, eu posso depois estar demonstrando, né, no decorrer aí da mesa, né? Mas, a princípio, é isso, né? Nós temos essa... Se você quiser demonstrar Mostrar já? já, a gente está com tempo, está tranquilo. Para não perder Tá o link da tua fala, Tá certo, então. Tá? fica à vontade. Acho que Então, tá. já está. Deixa eu ir ali contigo. Então, pessoal, aqui temos o site do arquivo público, né? Aí tem aqui a parte do registro de imigrantes, preservação de documentos, publicação, né, as publicações, e o diário oficial, legislação, registro de imigrantes, né? Depois vocês podem, fazendo propaganda aqui do site do arquivo público, mas é necessário, né? Porque está disponível lá os serviços, né? Eu tenho o catálogo de documentos, tem várias coisas lá, né? Podem pesquisar, fiquem à vontade lá para consultar o site, tá? Da parte aqui, ó, gestão documental, então temos aqui o programa de gestão de documentos, tá? Que é essa questão aí que eu comentei, né? Esse programa aí é uma atividade específica da seção de gestão da informação do DEAP, né? Ele é um setor aí, uma seção, né? Que somos aí uma equipe, né? Eu, Denise, Thaís também está sendo atualizado aí essa questão aí. Temos mais 2 arquivistas lá, que agora vieram fazer parte do grupo, né? Enfim, depois vocês podem estar dando uma olhada, né? Com essa questão aí das comissões, são supervisionadas pelo DEAP, recebem orientação para elaborar e revisar os instrumentos técnicos, né? Tais como os códigos de classificação de documentos e as tabelas de temporalidade das atividades fins, né, de seu órgão correspondente, onde essas equipes, né, das comissões, depois de designadas, avaliam os documentos e dão os encaminhamentos necessários para a guarda permanente ou eliminação dos documentos, né, por meio da aplicação das tabelas de temporalidade, tá? O programa permite ao Estado prover a racionalização e o tratamento adequado da massa documental acumulada pelas instituições do Poder Executivo, bem como a gestão dos documentos digitais e o uso de novas tecnologias em consonância com a legislação arquivística brasileira e internacional, proporcionando a transparência no acompanhamento, controle e visibilidade das ações do governo, em sintonia com as garantias dos direitos magnos de acesso à informação pelo cidadão, né? Dentro ainda dessa parte da gestão documental, né, aqui são as comissões, tá? Temos uma listagem aqui das comissões que já foram instituídas ou que acumularam documentos, tá? Muitas aqui já estão extintas, né? Outros foram absorvidos por outros órgãos, mas, de certa forma, já acumularam documentos com essa codificação, tá? A política de gestão faz parte do arquivo público, né? Ele que é o responsável por essa política de gestão de documentos no Poder Executivo, né? E foi feito também uma atualização aqui da legislação, né? Então, essa parte aqui da legislação arquivística que foi revogada, nós mantemos no site até para uma consulta dos atuais, e o atual, a legislação vigente, está logo na sequência aqui, na parte de legislação arquivística, né? A legislação vigente, que é
a instrução normativa número 1, que estabelece os procedimentos, né, para serem adotados para a gestão documental no Estado do Paraná. As instituições de ensino superior que têm comissões de acordo com o decreto 10763, elas seguem essas normativas. As instituições, né, a própria lei de arquivos, né, tanto arquivos públicos como privados, né, podem seguir essas metodologias, né, a fim de aplicar isso como boas práticas dentro da esfera privada. Né? Pode ser feito deve ser feito, né, uma gestão arquivística nesse sentido. Né? Aí temos aí o decreto, o 10764, né, que promove alterações aí no decreto 7304, que é da questão do protocolo do Poder Executivo, né? O manual, o nosso manual de atividades meio, né, é um decreto, né? Esse manual, ele possibilita a gente começar com as comissões a fazer os trabalhos da seguinte forma. As comissões falam assim, mas como que nós vamos fazer o trabalho se nós não temos a tabela fim, nós não temos o nosso finalístico? Nós começamos aplicando o manual meio, tá? Aplicamos porque todo órgão tem documentos de atividade meio. Então, nós começamos a aplicar a atividade meio. A partir da análise, da aplicação da atividade meio, nós identificamos o que é finalístico. E, a partir do que é finalístico, atualiza-se as tabelas, faz as considerações olhando os regimentos, as normativas, ver se aquela atribuição que gera aquele documento está vinculado a qual setor, etc. Né? Aí essa parte do manual, ele vai dizer ali toda essa parte inicial de como arquivar, como que funciona. Temos um fluxograma aqui no início, sem querer correr muito aqui, depois vocês podem acessar com calma. Mas temos um fluxograma aqui que demonstra aí um pouco dessa dinâmica aí de como que funciona aí, né? Então, assim, primeiro se designa a comissão, ela é publicada em Diário Oficial. Então, são duas principais frentes de trabalho, né? A elaboração e revisão, né, do Código de Classificação e Tabela de Temporalidade. E a aplicação, né? A aplicação dessa tabela, tá? Se tem a tabela fim, aplica as duas tabelas. Quando eu falo tabela, é o manual e a tabela junto, tá? Então, quando aplica o manual meio, né, você consegue identificar o que é finalístico. Quando já tem o finalístico, aplica as duas, tá? Então, aí a gente tem toda esses procedimentos, né, que daí vai dizer, né, vai identificar o que é corrente, né, o que é intermediário, o que é permanente, né, após a primeira idade, a segunda idade, né, essa é a cadeia de custódia que tem que estar aplicada, né, o que é arquivo no setor, o arquivo geral e a destinação final, né, se ele tem guarda permanente ou se ele elimina. Todas essas etapas, elas estão voltadas, né, para a preservação digital. Então, temos aqui uma digitalização para a preservação, uma digitalização que assim, temos utilizado o repositório documentador, né, com certificação digital, com aqueles elementos lá dos requisitos da Lei 10.278 para serem aplicados, né? Está sendo visto isso pela parte de TI do Estado, né, a Celepar. E nessa parte de elegível para descarte, né, que é bem importante,
qual que é o critério que se usa para eliminar, além das tabelas, né? Porque um gestor ali, a nossa dinâmica lá no Estado, com o Poder Executivo Estadual, é assim, se está elegível para descarte, a tabela já está com a temporalidade esgotada, encaminhou para o DEAP, autorizou, se o gestor, se o titular da pasta, o secretário, o diretor, o presidente da fundação, do órgão, ele pode ainda estabelecer, não, isso aqui eu não quero eliminar. Ele pode tirar da eliminação para mais tempo. Para menor tempo, não, mas para mais tempo, né, ele pode tirar. Né? Essa é uma condição que foi dada, né, para essa questão da preservação. Então, além disso, né, o titular da pasta ele ainda pode pedir para não eliminar determinado documento. Tá? E depois, né, pessoal, vocês podem estar acompanhando aqui, né, e até podem sugerir, mandar críticas, sugestões, tá? Ali tem o nosso e-mail aqui, né, no programa aqui de gestão, né? Estamos aí com a intenção aí de já em breve estar revisando o manual meio devido à necessidade, né? E temos aí pelo menos aí já 100 códigos atribuídos, né? Com aí pelo menos aí mais de 80 comissões já atuando aí no estado, né? Agora, né, essa parte aí, eu vou mostrar um pouco da nossa prática com relação aí às oficinas, né? O que são essas oficinas, né? Então, diante de um cenário onde não temos servidores, temos um grande trabalho para fazer, porque arquivo dá trabalho, né? Mas depois do trabalho feito, né, o resultado ele é bem satisfatório, né? E assim, a gente valoriza o servidor que atua nisso, né? Então, uma das parcerias que a nossa diretora lá conseguiu com a escola de gestão, né? Para a gente estar aplicando essa na plataforma Moodle com as comissões, né? Então, essa daqui é uma oficina aqui nós temos várias oficinas, né? Então, temos desse órgão aqui, né? Então, o objetivo geral da oficina, né? Passar instruções para os funcionários que lidam com a documentação e suporte papel e digital, a identificar, caracterizar e acondicionar documentos e processos produzidos e acumulados, né? Por esta secretaria aqui, né? Avaliar, descrever e classificar o conteúdo aderindo às boas práticas arquivísticas do DEAP e CONARC. Personalizar as etiquetas para os documentos protocolados e não protocolados, gerados aí pelo e-protocolo e o repositório documentador. Armazenando, né, a gestão da etiquetagem para os processos, possibilitando a fácil recuperação da informação, criando as pastas e subpastas das respectivas unidades de armazenamento em ordem cronológica por código de classificação atribuído pelo produtor documental. O outro objetivo, né, sanear, né, a documentação, preparando os pedidos de eliminação a serem autorizados pelo DEAP. Aí temos os objetivos específicos, né, revisar e sanear a classificação dos processos, identificando que tem valor permanente, extração dos termos e palavras-chave para elaboração ou revisão da tabela de temporalidade dos documentos das atividades finalísticas, criação de caixas, classificação, etiquetagem e armazenamento através do sistema documentador, desenvolver modelagem teste para a conversão do suporte papel para o digital, analisar as diretrizes para a digitalização de documentos de arquivo, de acordo com a legislação arquivística vigente, proceder ao salvamento das etiquetas da documentação protocolada no e-protocolo e a documentação não protocolada, preservar a documentação permanente no repositório documentador, aprender a testar os indexadores e definir perfil de metadados para que, na pesquisa detalhada, as informações cadastradas sejam facilmente localizadas. Tá? E daí tem o conteúdo programático, eu não vou ficar, né, lendo todo ele aqui, pessoal, mas
é essa parte, né? A gente faz as amostragens, faz essa codificação, né, com o pessoal, né? E aí nós temos aqui dentro das atividades, né, temos os fóruns, temos as atividades, né? Opa, só um momento aí. Aí tem, dentro daqui das atividades, a gente tem um glossário, né, de terminologia arquivística, e daí criamos alguns jogos didáticos aí, né? Então, tem um caça-palavras arquivístico, né? Tem descubra a palavra nesse joguinho de forca, né? Para que isso? Para descontrair. Às vezes a pessoa está lá, né, no dia a dia, e isso vai fixando, tá? Fixando os termos arquivísticos de uma forma mais lúdica, né? Aí tem um sudoku arquivístico, né? Para quem gosta, para, né, além de número, comparar com a parte semântica, né, das palavras. Temos os relatos, tá? Os relatos de vivência em arquivo. Cada participante faz um relato da sua vivência ou conhecimento de arquivos, né? Ou arquivamento de documentos. Caso eles não tenham nenhum relato a fazer, fazer um relato da sua expectativa em fazer a oficina, né? Como, por exemplo, quais as motivações que levaram a fazer essa oficina né, e o que eles esperam aprender, né? Na avaliação da massa documental, já entra aí a parte que, no decreto, lá no 10763, diz das comissões de avaliação, né? Então, essa avaliação ela é uma prática dinâmica, né? Onde cada participante, através da análise do manual meio, né? Eles fazem essa avaliação, aplicam o manual meio para poder fazer o pedido de eliminação, o próprio encaixotamento, a embalagem das caixas dentro de uma documentação toda desestruturada, né? E durante a avaliação, né, os participantes serão orientados a classificar documentos de atividades finalísticas conforme, né? Nesse caso aqui, esse órgão, né, o PROCON 18.1, ele está com uma oficina, né? Então, eles estão aplicando a atividade meio, e a partir do momento em que eles vão se deparando com os finalísticos, eles têm esse 18.1, que é o código finalístico deles, porém precisa ser revisado. Então, eles estão coletando as palavras-chave, estão coletando as informações que não tem nos sistemas de gestão, para agora a gente poder fazer a revisão e fazer a inclusão. Tem os levantamentos das necessidades, o diário de arquivo, tá? E um vídeo também, pessoal, que a gente mostra para eles lá, a sessão de preservação e conservação lá do DEAP, onde eles vão eles vão assistir esse vídeo, tá? E daí eles vão responder essas perguntas aqui, que vai nos ajudar a entender a realidade deles e nos ajudar lá, a sessão de gestão da informação, a propor ajuda para eles, né? Então, eles vão dizer para nós, através dessas práticas, desses exercícios, o que eles estão precisando, e, a partir daí, a gente faz essa intervenção, né? Eu só vou mostrar alguns exercícios, e depois eu não sei se eu poderia mostrar o vídeo lá da sessão de conservação. Ele é um vídeo de 5 minutos. Pode ser? Pode? Então, eu vou mostrar aqui, então, o diário, né? Daí a gente parte ali, um vídeo bem rápido. Aqui no diário de arquivo, só para vocês terem uma visão de como que funcionam os exercícios, tá? Então, aqui, né? Então, aqui
A Silvana, ela fez a avaliação aqui da massa documental, né, contida nos... Né, ela fala da realidade, né, está a passos lentos, né, ela reorganizou, o que ela conseguiu fazer? Reorganizou e subdividiu algumas pastas, né. Ainda será necessário analisar, né, a temporalidade de alguns documentos, notadamente os da coordenação, também alguns documentos que já são depositados nesse arquivo, mas sem qualquer referência de temporalidade. Então, assim, é uma necessidade dela, então a gente está fazendo aí a organização computacional, né? Então, foi criada ali uma pasta ali para essa série documental lá, que acumulou, porque os documentos se sedimentam naturalmente. Conforme eles vão se sedimentando, aí a gente vai aplicando. Então, existem duas formas de trabalhar. Você trabalha através da sedimentação, daquilo que já está acumulado, e também na gênese e na produção também. Você tem duas formas de trabalhar. Então, como dependendo de cada instituição, de cada secretaria, a gente tem uma forma de trabalho. Nesse caso aqui, né, está sendo a partir da sedimentação, através do acumulado, né? Então, acumulou lá processos de multas pagas. Então, a primeira coisa, a gente está embalando, etiquetando, tudo deixando num padrão, porque isso tem que estar tudo organizado para se publicar um pedido de eliminação autorizado pelo DEAP, né? Ele tem um rito, né? Ele fica 30 dias publicado em Diário Oficial, e se nesses 30 dias a pessoa pedir o desentranhamento desse documento, a sociedade, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o cidadão comum que viu a publicação, fala, não, eu quero tal documento que ele é meu, ou pertence à minha família, alguma coisa, a documentação tem que estar acessível, organizada, porque muitas pessoas falam, mas isso aqui vai eliminar, eu não preciso organizar. Precisa sim, precisa organizar, etiquetar, deixar em ordem cronológica como criou-se o documento, né? Ele originou essa ideia de pertencimento que precisa ter. Por que os arquivos estão acumulados, desestruturados? Porque se eles fossem acumulados, sedimentados, conforme eles forem produzidos na sua gênese documental, eles não estariam acumulados dessa forma. Eles deveriam ser acumulados de acordo com o setor. Se é um setor, lá uma área técnica que produz lá um determinado tipo de autuação, como aqui no caso de multas pagas, né? Acumulou por ano em ordem sequencial crescente. Não temos que ficar reinventando a roda. É o que foi acumulado, é o que vai ser indexado, identificado, né? E é dessa forma, né? Aí, esse aqui, ela está mostrando ali uma parte ali do repositório, né? Como ela organizou, primeiro organiza a gente faz essas etiquetas para poder localizar fisicamente, né? Ela tem um universo lá de milhares de caixas e está sem controle controle básico, né? De etiquetagem por ordem, por ano de sequencial numérico crescente, enfim, como está sendo acumulado lá, como vocês estão vendo na foto, né? Daí ali a gente vai dando um feedback, né? Daí nosso feedback ali, o primeiro passo é relacionar, planilhando o conteúdo, né, com as respectivas etiquetas das caixas, em listagem, preferencialmente em arquivo Excel, para aplicação de filtros de pesquisa. Então, a gente vai fazendo aí as intervenções, né? Daí aqui mais um setor lá, com acúmulo de caixas aí no corredor, né? Lá não tem espaço, né? Isso é uma realidade, eu acho que em muitos órgãos aí, né? Isso até que está razoável, porque tem lugares que está muito pior que isso, tá? Aqui estamos também, né, deslocando processos, né, que já foram prescritos para descarte, né? Então, ela fez um videozinho aqui, né, mas não é esse o vídeo ainda que eu quero mostrar para vocês, tá? Fez um vídeo separando os materiais que já estão aptos para descarte, para preparação de um pedido lá de eliminação a ser encaminhado para o DEAP, né? Então, aqui, o pessoal fazendo aí a preparação, né? Seguem as imagens do arquivo, né? Registrando a presença lá. No dia a gente tem os registros, né? Para o pessoal depois recebe o certificado. Isso tem motivado o pessoal a participar também, né? Para o início da gestão arquivística de documentos, é importante reunir as listagens, planilhas e inventários,
de um arquivo em um mesmo local, né, como um backup das planilhas, né? Então, é uma coisa bem prática, pessoal, que, assim, a princípio, fala assim, nossa, mas é uma coisa... É muito tácito, é muito de você estar ali no dia a dia, entendeu? Então, você acaba, de acordo com a necessidade desses servidores, desse pessoal, você acaba aplicando, né, essas práticas, essas normas arquivísticas, enfim, né, todos esses preceitos, esses requisitos aí que são necessários aí para fazer a gestão, né? Então, para vocês verem o volume de documentos e protocolos aí que tem lá no PROCON, é uma necessidade urgente aí de se ter esse abandono do uso do papel, né? Muitas pessoas, muitos servidores confundem a gente. Ah, vocês gostam do papel. É assim, a gente não tem raiva do papel, né? Porque as pessoas acabam ficando meio que avessas ao papel, né? Quando vê uma coisa assim muito acumulada, muito cheia de papel, realmente dá uma sensação de incapacidade quando você vê um volume desse de papel, né? Mas a partir do momento que você começa a ter um resultado, o pessoal já vai se animando, né? E a gente vai conseguindo fazer com que essa gestão arquivística de fato aconteça. Então, você mostrando para um gestor, olha, o meu arquivo como que era antes, como ele está agora, então isso dá um impacto e, assim, o pessoal daí, um começa a falar para o outro, né? Isso vai replicando e a gente tem trabalhado dessa forma. O vídeo tem 5 minutos e pouquinho. Acho que mostra um pedacinho, aí Tá depois bom, o pessoal... daí, Aí depois, se tiver tempo, a gente volta. Tá bom. Uhum. Só para dar uma Tá noção. bom. Aí já... Só que acho que tem legenda, tá? Não tem. Bom, então, acho que fica aí a recomendação do vídeo, né? Está disponível lá no site. Desculpa, Joana, o vídeo não está no site, o vídeo está nas Tá contigo. oficinas, tá? Não está, tá nas oficinas, mas mostrando um pouco ali, né, do espaço de você, do espaço, das Isso. práticas. Acho que a gente pode passar então para o Tá bom. Kelton a fala. Tá certo. Obrigada, Gilberto. Obrigado, gente. Só vou fechar aqui, tá? Boa tarde a todos, todas. Agradeço, né, imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui hoje. É uma honra e uma responsabilidade muito grande vir um evento, falar em nome do Departamento de Gestão do Arquivo Público Municipal de Curitiba. Ao contrário dos colegas, eu não tenho formação, né, na área arquivística. Sou formado em História e a minha aproximação assim, com a arquivologia se deu a partir do trabalho, né? Durante a graduação, eu trabalhei num projeto lá na Federal para fazer um tratamento da documentação do DCE. Depois eu fui estagiário no Governo do Estado, na Secretaria de Estado, Administração e Previdência, lá na sede, lá no antigo Banestado. E agora trabalhando no Arquivo Público, né, desde 2018, desde 2020 na gerência de acervo e pesquisa. Então, a minha aproximação com a área de arquivo se deu mais na prática, pelo cotidiano, pela vivência do dia a dia. E por ter essa formação em história, a minha visão para o arquivo sempre foi um pouco diferenciada, né? Então, eu olhava para a documentação enquanto fontes históricas e tem sido um aprendizado, né, desde então, conhecer todos os procedimentos de gestão documental, fazer as eliminações. É um aprendizado que tem sido constante, assim. Foi um desafio muito grande no início e hoje eu me sinto um pouco mais à vontade para avaliar, né, a documentação para além só da questão histórica, né? A gente tem lá no arquivo um projeto, né, que tem sido tocado, em grande medida, em parceria com a Federal, através da contratação de estagiários,
Então, nós estamos efetuando a digitalização de documentos, né, de alvarás de construção e de fotografias. Nós temos um acervo muito grande lá que ainda carecia dessa digitalização, da indexação, para que nós pudéssemos ampliar o acesso, né, da comunidade externa a essa documentação. Então, hoje nós temos lá 10 estagiários, né, a maioria da área de história, que estão fazendo essa digitalização e fazendo pesquisa, né, para poder contextualizar aquela documentação e inserir numa plataforma que, em breve, a gente espera, possa estar disponível para consulta de todos. Em termos de massa documental, no arquivo nós temos atualmente umas 80 mil caixas de documentos e umas 130 milhões de páginas de documentos. Mas desde 2020, quando o processo de informatização começou a ganhar corpo, né, a gente tem reduzido a produção de documentação em papel. Então, nesse momento, né, de toda a documentação que é produzida pelo município, de processos, 96% já são em formato digital. Então, assim, a gente vislumbra no médio prazo uma redução bem considerável, né, dessa documentação em papel a ser recolhida ali para o nosso acervo. O maior desafio é pensar na preservação dessa documentação informatizada, né? Então, ainda é algo que carece de maiores estudos para a gente implementar isso na prática. Então, espero que os colegas possam também contribuir com algumas informações e orientações em relação a isso. Mas gostaria de ouvi-los também em relação a essas iniciativas que as instituições de vocês têm para a preservação dessa documentação informática, né, que já é produzida, né, em meio digital, e de como que isso, quais são as perspectivas para isso, né, nos próximos anos. Bom, contar sobre duas experiências, na verdade. A primeira experiência é a do Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional, ele teve um programa chamado N Digital, que foi um programa que tinha como objetivo dotar o Arquivo Nacional de todo o ecossistema necessário para garantir a preservação digital dos acervos que ele custodia, tendo em vista que a sua missão é, de fato, a custódia. Eu acho que esse ponto é um ponto fundamental a ser avaliado. Em que medida a instituição tem a custódia como missão, em que medida é o arquivo de uma instituição. Então, acho que isso é um ponto importante. Esse programa, ele levou cerca de 10 anos, por uma série de motivos, o prazo original era menor, mas, via de regra, o mesmo problema que acaba atrapalhando o desenvolvimento de programas e projetos nas instituições públicas de uma forma geral, que é corte de recursos. Só que a ideia desse programa, que foi um programa pioneiro, era baseado em todo um arcabouço teórico-metodológico desenvolvido a partir de projetos de pesquisa internacionais, ou seja, a gente já tinha uma teoria que fundamentava a ação de preservação, como tornar essa teoria na prática. Esse programa foi idealizado pela Cláudia Lacombe, que presidiu a CTDE por muitos anos, é pesquisadora do projeto Interpares, e eu tive o prazer de coordenar esse programa nas etapas finais. E existem muitos desafios desse primeiro exemplo. E olha que, volto a dizer, eu estou falando de uma instituição que tem a custódia como missão. E, a partir daí, todos os recursos da instituição deveriam ser direcionados para isso, afinal de contas, é a finalidade da instituição. E, ainda assim, a gente enfrentava uma série de desafios, problemas e barganhas e negociações e reuniões de orçamento e tudo mais para conseguir que esse programa fosse desenvolvido, até que, aos trancos e barrancos, o repositório teve que ser entregue, a meu ver, não da forma que deveria, mas da forma que foi possível. Então, houve uma primeira tentativa de compatibilização entre o que dizia os projetos de pesquisa, o que dizia a academia e o que te demanda a realidade. Um outro exemplo que eu tenho bem interessante, que é mais atual, é do projeto Hipátia. Não sei se vocês conhecem. O projeto Hipátia
que eu também sou pesquisador, ele é um projeto do IBICT que tem como objetivo o desenvolvimento de um modelo conceitual de implantação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis. E o grande barato desse projeto que é uma pesquisa aplicada. Então, os pesquisadores vão aos tribunais, de uma forma geral, que tem essa demanda a partir de uma série de resoluções do CNJ, que os obrigam a ter repositórios digitais confiáveis, que os obrigam um pouco parecido com o que aconteceu com as instituições de ensino superior, diga-se de passagem, e, a partir daí, a gente começou a desenvolver pesquisa aplicada para o desenvolvimento desse tipo de ecossistema e pesquisas muito bem-sucedidas. Nós temos os exemplos do TJDFT e outros tribunais em que, de fato, isso foi aplicado. E eu estou falando, por um lado, de uma instituição que tem a custódia como missão e, por outro lado, de uma instituição que não tem a custódia como missão, mas entende a importância do arquivo para o desenvolvimento da sua atividade. E existiam muitos desafios nos dois cenários. Muito embora, no âmbito do judiciário, na maioria das vezes, o dinheiro não é problema. E, no final das contas, com dinheiro você consegue quase tudo. Você consegue os melhores profissionais, a melhor infraestrutura, enfim, as barreiras tendem a desmoronar quando você tem bons recursos. Mas existe um desconhecimento muito grande sobre a preservação digital. Via de regra, repousa no senso comum ideias bastante prejudiciais à própria ação da preservação digital. Por exemplo, criou-se uma ideia de que a RDC-ARC, a Arquivemática e o OAI são uma mesma coisa. E não são. São três coisas relacionadas, porém distintas. O OAI é um modelo conceitual, a RDC-ARC é uma especificidade de repositório a partir da conformidade com a ISO 16363 e a Resolução 43, e o Arquivemática é um software de repositório. Muito embora muitas instituições tenham a ideia de que o Arquivemático é o RDC-ARC. E a Resolução 43 é muito clara sobre o que é e sobre o que não é. Então, esse é o primeiro problema. Outros problemas para ilustrar. Tem instituições que falam de cadeia de custódia, mas permitem a guarda terceirizada, o que é um contrassenso. Porque como é que você fala de cadeia de custódia no digital e você não liga para isso no físico? Por que no físico isso não é importante? Qual é a importância da custódia? A custódia tem uma importância que, para além daquilo que se acredita, tem a ver com um papel que uma entidade confiável tem sobre resguardar e proteger algo. E essa parte, ela tende a ser uma parte neutra, entre muitas aspas, mas que não tem qualquer interesse direto em adulterar aquela informação. Daí, eu confiar mais nela do que confiar em alguém que, porventura, tem algum interesse. Fora muitas discussões relacionadas ao limiar arquivístico e outras possibilidades. Mas fala-se de preservação digital, fala-se de RDC-ARC, mas não se discute a resolução do CONARC número 6, que é a que trata justamente da terceirização dos serviços arquivísticos, que trata sobre a guarda terceirizada. E uma coisa que eu sempre digo, assim, que inclusive falei semana passada, os profissionais não precisam necessariamente ter o domínio sobre a tecnologia, sobre as ferramentas, sobre as linguagens de programação, mas eles têm que ter uma boa base conceitual sobre o funcionamento dessas tecnologias e o que fundamenta essas tecnologias, porque, a partir desse conhecimento, ele é capaz de decidir qual é a melhor ferramenta. Eu não tenho que entender de softwares, eu tenho que entender de fundamento. E, com esses fundamentos, eu sei identificar qual é o software que mais se adequa à minha instituição. Então, eu acho que falta, por um lado, fundamento. Eu acho que também falta o desenvolvimento de competências relacionadas ao digital e a compatibilização do fundamento, por exemplo, do que é a cadeia de custódia, de fato, e qual é a sua relação com o processo de transformação digital. Então, fundamento, competências e recursos. Para mim, acho que talvez aí, numa inferência momentânea, possa dizer que esses sejam os três principais problemas. Um outro exemplo, assim, eu estou no Arquivo Nacional há 17 anos, né? Eu já participei de muitos projetos de digitalização, projetos de preservação digital, de coisas que vocês não fazem nem ideia, de outras instituições. Eu já vi projetos de digitalização
em instituições em que o único computador era o notebook do diretor. Aí eu fico perguntando, tá, mas para que ele está digitalizando aquele acervo? Como se a digitalização fosse um fim em si mesmo, e não um caminho, um meio para algo. Eu estava comentando com a Mônica mais cedo sobre questionamentos do tipo. Essa é a melhor. A minha instituição, ela classificou um documento como permanente, uma classe permanente, porque entendeu-se que a informação ali era uma informação de caráter permanente. Mas esse documento já foi digitalizado. A minha dúvida é, eu posso reclassificar ele para uma classe que não é permanente para poder eliminar? Só para ilustrar um pouco E isso soa... você acha que é piada? Parece uma piada isso. Tipo, que é uma total falta de desconhecimento, de fundamento, uma total falta de conhecimento sobre a legislação, é uma total falta de qualquer outra coisa. Só o fato de uma pessoa levantar essa hipótese, dizer que eu classifiquei um documento analógico pela informação e não pelo suporte, e eu quero reclassificar preliminar, já soa muito absurdo para nós. Com certeza. Assim, essas questões também são nossa realidade também. O pessoal pergunta se eu posso digitalizar e jogar tudo fora, eu digitalizo tudo e depois jogo tudo fora. Na cabeça dos gestores assim que estão ali para ter um resultado imediato, eles precisam daquilo para ontem, né? Eles querem resolver dessa forma. Olha, forma aí essa comissão, digitaliza tudo e elimina, né? E a gente sabe que não é assim, né? A gente que é da área sabe que isso é um problema sério, é uma pergunta recorrente e sempre está aí no nosso dia a dia. É uma questão muito que nos leva a refletir, né? Enquanto profissionais da ciência da informação. Eu acredito que esse é um grande desafio nosso, enquanto gestor da informação, né? Vou falar como gestor da informação, porque somos todos gestores da informação, né? Mas, assim, a parte arquivística, ela está muito ligada ao pertencimento, né? Por exemplo, a educação patrimonial, ela vem de berço, né? Então, é uma situação que eu sempre falo para o pessoal assim, das comissões, olha, você já viu... Tenta ver isso fora do teu órgão. Você já viu num outro lugar que funciona a digitalização, se é assim que funciona? Vamos procurar ver no tribunal, ver em outra esfera, porque abstraindo a gente consegue puxar o pessoal para a realidade. Mas esse vínculo, né, do pertencimento, a pessoa tem que ter... assim, o documento ele nasceu para aquela função, para aquela atribuição, como uma árvore, é orgânica, arquivologia é orgânica, né? E a gente faz assim, para elaborar a tabela, a gente usa estrutura, né? Fala, mas a parte estrutural, toda vez que muda a estrutura, muda a tabela de temporalidade. Claro, porque ela é estrutural. Por que a gente faz a tabela funcional? Porque a tabela funcional ela está ligada justamente com a atribuição, a produção, a função que aquele documento foi gerado para aquela finalidade. Então, você fazendo uma tabela finalística por função, ela tem muito mais condições de ser mais duradoura, mais perpetuar por mais tempo do que uma estrutural. Mas por que eu estou falando disso? Porque isso tudo impacta não só no digital, como no não digital, né? Porque é a mesma coisa, é informação, é atribuição. Por exemplo, lá aquele exemplo lá do PROCON, né? As multas pagas elas não vão ser mais em papel, elas já estão passando a ser digital, mas a organização delas é a mesma organização, é a mesma cadeia de custódia, é a mesma temporalidade. Não é porque eu estou mudando o suporte que eu mudei a função e atribuição daquele documento. É a mesma coisa que você mudar o suporte e achar que aquilo não é mais aquela coisa, é outra coisa. Eu acho que é isso, não sei se... Obrigada, gente. Vou abrir aqui para questões, não sei se alguém da plateia tem alguma pergunta. O Alex está aqui, disse que está pronto para falar. Eu estou
Estou tentando aqui acompanhar pelo do YouTube. Renan, não estou conseguindo acessar aqui. Se tiver alguma pergunta lá, você pede para me passarem, por favor. Bom, vou passar a palavra, então, para o Alex. E aí também posso fazer pergunta depois. Pode, claro, por favor. Sobre essa questão da preservação, é uma coisa que eu sempre comento, e que é um problema sério para as instituições e para os profissionais. Tudo que diz respeito, a maioria das coisas que dizem respeito ao arquivo no Brasil começam de trás para frente. O próprio curso de arquivo começa como um curso de arquivo permanente. E por aí vai. Eu fiz faculdade, me graduei em arquivologia na Unirio e cursei de 2000 a 2003. Eu pareço ter 30 anos, mas eu tenho bem mais que isso. Eu tive 5 disciplinas de história, nenhuma disciplina relacionada à tecnologia, nada. Passei pela faculdade inteira sem ter uma disciplina de classificação. Ou seja, que tipo de arquivista eles estavam formando naquele momento? Eu sei que hoje as coisas já mudaram muito, mas o que eles esperavam desse arquivista naquele momento? A Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos ela tem 2 instrumentos, 2 resoluções. Uma que trata dos repositórios e outra que trata do EARC. A gente percebe um movimento muito maior focados no desenvolvimento de repositórios, arquivo permanente, basicamente, do que em soluções de gestão. Que, a meu ver, também, em alguma medida, tem a ver com esse vício de origem, em que o arquivista é visto muito mais como um profissional para atuar no permanente do que necessariamente nas ações de gestão. Então, se para a preservação digital não está bom, para a gestão acho que está bem pior. Porque, via de regra, não se faz gestão da forma que isso deveria ser feito no Brasil. Eu sempre lembro da tese da Ana Celeste, que é uma tese bem interessante, que ela faz uma análise no âmbito do SIGA para saber se, de fato, quem executa a gestão de documento. E ela parte do pressuposto do seguinte, olha, qual é a última etapa da gestão de documentos? É a avaliação e a destinação. Então, eu entendo que, se uma instituição ela fez a avaliação e fez a destinação, ela parte da premissa que ela fez gestão. E, pelo levantamento dela, salvo engano, só 3% dos órgãos da APF praticavam a avaliação e praticavam a destinação e tudo mais. Então, acho que isso é bastante sintomático. E eu acredito que isso se reflete, em alguma medida, em estados e municípios, assim, que a gestão não é vista como... A gestão de documentos não é vista como uma ação estratégica. E quem faz por uma questão de mandato legal, por uma questão de obrigatoriedade, não por uma questão de que, de fato, aquilo traz benefícios relacionados à transparência, eficiência da máquina pública, accountability e todo esse monte de benefícios que podem ser advindos desse processo. Com essas práticas que a gente está tendo lá no Poder Executivo, a gente acaba mostrando esses benefícios na prática, a partir assim, de duras penas, vamos dizer assim, como o pessoal fala, né? É uma luta, é um verdadeiro desafio mesmo, é um enfrentamento, porque assim, quando se forma uma comissão, o pessoal fica bem mesmo, dá trabalho, mas quando o resultado aparece, é lógico, não é 100%. De várias comissões aí que a gente já formou, dessas centenas de comissões, é lógico que tem aquelas que vão, desenvolvem, apresentam os resultados, mas tem aquelas que, infelizmente, não vão, não tem jeito, e dissolve, e não dá certo, e acaba se deixando para uma próxima gestão, e assim, aí quando precisa, daí vem correndo lá para o arquivo pedir ajuda, e a gente vai atendendo aí conforme... Né? Mas é bem isso mesmo, as vantagens, elas aparecem. Quando você aplica os dispositivos e você tem a metodologia e obedece ali os princípios arquivísticos, a coisa flui e anda e a preservação ela é garantida. Olha só, temos uma... Quer falar aqui, Alto? Só citar um exemplo de uma atividade que nós fizemos agora, no segundo semestre do ano passado, no primeiro semestre desse ano. Nós temos ali no mesmo espaço ali do Arquivo Público, o Arquivo Setorial da Educação,
Então, nós fomos convidados pela gerente lá para colaborar, porque ela quis promover uma capacitação para servidoras, né, para o pessoal que trabalha nas escolas e nos CMEs, porque elas relatavam muitas dificuldades para lidar com aquela massa documental. E foi uma experiência bem positiva, porque, primeiro, para que as pessoas tivessem consciência, porque, às vezes, assim, quem está trabalhando no arquivo não é arquivista, né? Nas unidades não são arquivistas, então acaba que para a pessoa que está fazendo esse trabalho é meio que uma punição, ter que herdar aquele monte de documento e ter que dar conta daquilo. Então, teve um efeito positivo essa capacitação para que as pessoas tivessem essa consciência da responsabilidade que é lidar com aquela documentação, né? Não é arquivo morto, não é papel velho, então tem que fazer a gestão. E foi muito positivo, assim, a gente teve um retorno legal do pessoal de quem participou da capacitação e dos responsáveis pelas unidades, para que passar minimamente essa noção da necessidade de fazer uma gestão documental adequada para evitar que esse acúmulo, né, aconteça, porque depois, para conseguir desenrolar isso depois é muito mais difícil, né? Então foi uma experiência de sucesso assim que a gente teve lá no arquivo. Legal. A gente tem uma pergunta aqui do pessoal que está assistindo pelo YouTube, mas antes eu vou aproveitar o teu gancho e vou fazer a minha pergunta. A gente tenta responder brevemente, porque a gente está já com o horário. Temos aí mais ou menos uns 20 minutos. Eu queria fazer a provocação nesse sentido mesmo, de chamar para as instituições de ensino superior, né, que é o nosso principal foco aqui. Estávamos conversando antes, né, que a gente não tem a figura do arquivista, e aí vem bem com a fala do Alex lá no início, né, que a questão da regulamentação, a questão de ocupar esses espaços, né. Na conferência de abertura mesmo, o desembargador falou que não existe essa figura dentro do judiciário. Você trouxe aqui, né, no arquivo, lá, na questão municipal também vocês enfrentam isso. Então, e aí você me traz um exemplo, né, de auxiliar essa comunidade das instituições de ensino superior. Acredito que o Gilberto, com essas oficinas ali, né, que o Arquivo Público do Estado também auxilia ali instituições, né, enfim, que chegam ali com o problema de lidar com essas massas documentais que a gente está pipocando agora, né? Mas a gente pensa, quando a gente pensa num todo aí da educação, né? Enfim, a gente imagina que a situação está bem parecida em muitas outras, né? Então, como é que no âmbito, né, dos arquivos aí de cada um, né, nacional, estadual, enfim, municipal, como é que vocês estão fazendo essa interface com essas instituições, né? Ou o que vocês poderiam sugerir aí como um primeiro passo, um caminho, né, para lidar ou para começar a se preparar, né? O que buscar, enfim, o que vocês tiverem aí nesse sentido de colocação, acho que seria interessante para a gente fazer um recorte aqui. Bom, com relação às instituições de ensino superior, cerca de 3.300, alguma coisa assim, a gente para e imagina quantos alunos já passaram por essas instituições nos últimos 10, 20, 30, 100 anos, quantos alunos são formados mensalmente e tenta ter uma ideia da quantidade de documentos que é produzido e da confusão que deve ser esse universo de documentos. O MEC, ele tenta, de alguma forma, regrar minimamente essas atividades, o que é bastante complicado, porque você está lidando com instituições públicas, mais instituições privadas. Por outro lado, me causa um certo receio em, de fato, saber se as instituições de ensino superior elas são aderentes ao que as diretrizes do MEC. Como é que isso é avaliado? Isso entra no bojo da avaliação da instituição de ensino, de uma forma geral, que avalia os cursos, que avalia a instituição? Não entra. Como é que isso é avaliado? Como é que isso é verificado? Eu me recordo, eu participei de uma reunião, uns 2 anos atrás, talvez,
que era o Arquivo Nacional, o MEC e o ITI, e o pessoal da Federal de Santa Catarina, que era para discutir acervo acadêmico e preservação do diploma digital. Porque o diploma, a princípio, era um documento que era do aluno, quando ele vira digital, ele deixa de ser do aluno e passa a ser da instituição. Porque o que a instituição tinha era um registro da formação, tinha o livro, tinha o dossiê do aluno, mas o diploma não, o diploma é do aluno. Se o aluno pede uma segunda vez, o que a instituição faz? Ela vai no livro, junto aos documentos, ele cumpriu os créditos, ok, e emite um outro diploma. E nesse grupo já se discutia sobre a possibilidade do MEC soltar uma diretriz que obrigava as instituições de ensino superior a ter RDC-ARC. Aí eu fui contra, assim, que é bastante estranho, porque eu sou um defensor disso. Eu tive o prazer de coordenar a Câmara Técnica que fez a atualização da Resolução 43. É o meu tema de estudo e eu fui contra. Eu fui contra por quê? Eu falei, primeiro, as pessoas não têm muita ideia do que é. Segundo, a gente não tem um modelo de implementação no Brasil. Terceiro, a gente não tem mão de obra capacitada. E quarto, via de regra, a confiabilidade ela não é autoatribuída. Você precisa de uma terceira parte neutra que diga, você é confiável, você é confiável, você é confiável. E não tem no Brasil. Você não tem no Brasil uma entidade certificadora e um sistema de controle que avalie e verifique se, de fato, o seu repositório é aderente à ISO e à resolução do CONARC. Do que me adianta pedir para você ter? Porque o que é que você vai dizer? Eu tenho. E é isso. E no que isso muda o cenário da preservação digital no Brasil? Nada. Porque você não tem um sistema de controle, um método de auditoria, uma entidade certificadora, uma entidade acreditadora, ou seja, a definição do sistema de controle, de nada tinha, é letra morta. Mas, ainda assim, como vocês bem sabem, a diretriz saiu. E, a meu ver, tanto no que diz respeito ao acervo acadêmico, as coisas estão bem ruins, porque as universidades têm muita dificuldade de implementar isso, às vezes têm dificuldade até de entender o que é para fazer, e, de certa forma, não é muito claro, é difícil, é complicado. Você tem instituições centenárias que formam algumas milhares de alunos por ano, então é muito complicado. A questão do diploma digital, a questão da preservação de documentos assinados digitalmente, que é uma questão que ainda não está definida. O ITI fez um grupo de trabalho uns 4 anos atrás para tratar sobre isso, que participava do Arquivo Nacional, mas, por conta do tal do decreto dos conselhos, que extinguiu um monte de coisa, o grupo de trabalho foi junto e não voltou mais. Que é uma pena, que a gente tinha estudos bem interessantes sobre justamente essa preservação de documentos assinados digitalmente. Mas que, hoje em dia, não se tem essa discussão. Então, para finalizar, eu acho que a primeira coisa que as instituições de ensino superior devem fazer é instituir uma política arquivística, uma política arquivista institucional, os nomes variam, mas o instrumento é o mesmo, e definir uma política de preservação digital. A gente tem exemplos bem interessantes, né? A UNB, a UF, já instituíram esses instrumentos, e algumas outras universidades. Em sua maioria, são IFES, né? Não são instituições de ensino superior, mas que são, a meu ver, bons exemplos de como se começar, por onde começar. Instituir uma política. Porque a política define a responsabilidade, define o compromisso, e todo o trabalho de estudo para a elaboração de uma política já é um pontapé inicial para o início de alguma ação. Até ia perguntar, porque existe a tabela de temporalidade das IFES e ela foi atualizada, né, junto com o Código de Classificação da Administração Pública, né? E até o nosso manual meio também vai ser atualizado, né? Foi em 2019, né, com a pandemia, mas agora já está necessário atualizar de novo. Mas o que eu queria, só para concluir, dizer é que lá na Constituição diz, no artigo 216, que é patrimônio documental, arquivo é patrimônio. Tanto para as IES, como para qualquer pasta, para qualquer secretaria, é órgão público, é a Constituição. Está lá, já é claro que é dever cuidar dos documentos desde a sua produção, tramitação, destinação final. Então, é isso, gente. É respeitar o que está na Constituição, na lei, nas diretrizes, né? Se tem a do MEC, né? Tem todo esse arcabouço arquivístico, eu acho que tem que ser
revisto, aplicado em benefício, né? E não usar isso como empecilho e burocracias, porque a pessoa entra no arquivo e fala, meu Deus, é muita burocracia. Então, vamos tentar deixar isso mais leve, né? E sintetizar. E a gente consegue isso fazendo pelas práticas, né? Isso que a gente... Então, é isso. Tá? Só citando mais um exemplo de uma atividade que nós desenvolvemos recentemente, eu tive a oportunidade, nos últimos meses, de fazer 2 visitas, ali, 2 aulas expositivas assim, né, no setor de História da Federal, e foi uma oportunidade boa para falar sobre o nosso acervo, a convite dos professores lá, para falar sobre, para evidenciar essa questão dessa documentação como um patrimônio público, né? Então, um patrimônio que está ali, não só para os pesquisadores, né? A gente tem uma demanda constante assim da população mesmo, dos documentos que estão lá armazenados conosco, e eu vejo assim como uma das melhores formas de preservar essa documentação é fazer a difusão. Então, por isso nós temos trabalhado muito com essa questão de digitalização, de indexação, para que a gente possa maximizar o acesso externo para a documentação lá do arquivo público. As pessoas desconhecem, né, em grande medida, o que nós temos armazenado lá. Então, eu vejo como um bom caminho para que a gente possa, dessa interação entre o arquivo público municipal e as instituições de ensino superior, para que os estudantes também tenham esse senso de pertencimento da documentação que está ali. Então, eu fico sempre muito feliz quando existe essa procura pela documentação, né, do nosso acervo. É um sinal de que a gente está caminhando aí na direção correta para ajudar a preservar através da difusão desse conhecimento. Obrigada, gente. Vou só ler aqui, então, a questão que foi encaminhada pelo YouTube. Vamos ter que ser breves aqui na resposta. Mas o Jeremias Moraes, ele mandou a seguinte questão. Ele pergunta, existe algum curso que permita adquirir mais conhecimento sobre os sistemas eletrônicos de suporte a arquivos, como Arquivemática, Atom, etc.? Bom, que eu saiba, só existe um curso de formação formal, que é um curso de pós em preservação digital, que é oferecido por uma instituição privada. E que, pelo que eu vi do corpo dos professores, parece que é bem bacana. Inclusive, tem um professor lá, um tal de Alex, que dizem que é muito bom. Não, mas, brincadeiras à parte, a Luciana Durante dá aula no curso, enfim. O Inarelli, e várias pessoas que são bem atuantes no Brasil e fora dele dão aula nesse curso. Existem algumas iniciativas do IBIC de tentar criar um curso, provavelmente um curso de extensão, algo que o vale. Então, é provável que ano que vem a gente tenha boas surpresas relacionadas a isso. Que eu lembre, basicamente, esses 2. Geralmente, quem atua na área dos documentos digitais, seja na preservação, seja na gestão, e eu sempre digo isso, né? Como não existe uma formação, o que as pessoas tentam é fazer a sua coxa de retalho, né? Assiste um curso de uma coisa aqui, assiste um curso de outra coisa ali, e vai costurando o que ela vai aprendendo até ter a sua coxa de retalho conceitual e teórica para dar conta das suas atividades. E funciona, porque é o que eu fiz e é o que muita gente faz, né? Parte para a caça de todo o conhecimento que ele considera necessário para o desenvolvimento das suas competências para atuar naquele domínio específico, naquela área específica. A gente teve aqui recentemente um evento, né? Não foi um curso sobre, né, esses sistemas especificamente, mas tivemos aqui o professor Eduardo Santarém, né, o próprio Dr. Tiago Braga do IBICT, na nossa jornada CIGAD, né, onde a gente veio a tratar aí, né, dessas discussões sobre sistemas para dar um suporte, inclusive para nós, né, para o nosso projeto que a gente está desenvolvendo. Então, enfim, hoje a gente já tem isso definido, né, já estamos na etapa de digitalização, definido assim. Temos um caminho a seguir, né?
Estamos ali desenvolvendo. E aí, aproveitando aqui, né, já vou reforçar que a gente vai ter, falando em cursos, né, a gente tem 3 oficinas acontecendo amanhã, né, uma o próprio Alex vai estar ali ministrando sobre preservação digital e repositórios arquivísticos. O Dr. Alexandre Fernal vai estar também ministrando uma outra oficina sobre tratamento arquivístico, focada ali na parte de descrição, né, documental. E teremos também uma oficina ministrada pelo Dr. Francisco Cogo sobre arquivos e direitos humanos, né? Gente, gostaria de agradecer.